nossa oração por nossos queridos. E é tão bom poder estar aqui compartilhando essa palavra. Como eu disse para uma pessoa hoje, não é uma pregação, é uma meditação, porque ela é fruto de um momento de devocional, meu e o Senhor. São coisas particulares que Deus ministrou no meu coração nesse tempo. E hoje Ele me permite repartir com vocês. Que bom que você está aqui, que bom que você está em casa, nos acompanhando, que essa palavra também alcance teu coração. Quando eu orava por ela hoje, eu falei: Deus, o Senhor deseja alcançar os corações nessa noite. E o Senhor sabe quem serão estes corações que estarão com fome, porque nós nos alimentamos daquilo que nós temos fome, não é verdade? E a palavra de Deus, ela vem para saciar a nossa fome. Quando um novo ano se inicia, muitas possibilidades parece que se abrem para nós, não é verdade? Nós ficamos imaginando os projetos que vamos fazer, as coisas que vamos realizar. Eu não sei você, mas eu tenho o hábito de fazer alguns planos, alguns propósitos, de escrever. Mas algo tão interessante que quando este ano de 2021 finalizou, eu não fiz isso. E eu não sei explicar por quê. Simplesmente, no dia 31, no último mês do ano, eu não consegui planejar nada para 2022. E isso não me roubou a paz. E eu fiquei tranquila, porque eu sei que Deus tem a sua agenda, amém? E como de 2019 para 2021, eu fiz tantos planos, eu planejei tantas coisas, e muitos deles não se realizaram, não é? Porque as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Mas mesmo assim, o novo ano, ele traz essa perspectiva. Ele traz esta motivação, ele traz esse desejo de começar coisas novas, de construir coisas novas. A primeira palavra que o nosso pastor pregou neste ano, vocês lembram qual foi o tema? Quem lembra? Quem estava aqui? Quem estava aqui? Só eu? Não, né? Dê um tema para o seu ano. Você pensou sobre isso? E no momento que ele estava pregando, a minha cabeça já estava trabalhando. Eu falei: eu já tenho um tema para o meu ano. O tema do meu ano será o ano da conclusão. Porque nos últimos 2 anos, eu não concluí algumas coisas das quais eu havia planejado. E eu confesso que eu me assustei um pouco com isso e fiquei preocupada de não ter conseguido concluir. E isso me levou a uma reflexão. Peraí que eu estou me batendo aqui, gente. Peraí, tá? Vocês estão comigo? Tá tudo bem aí? Vocês estão me entendendo? Vocês estão aceitando aqui as minhas dificuldades? Tá tudo certo? Então tá bom. Porque quem vai falar não sou eu, amém? É o Espírito Santo de Deus. E Ele certamente tem uma palavra para o seu coração. E de repente eu me dei conta de que eu não concluí algumas coisas que eu havia planejado para 2021. E essa palavra, ela começou a queimar no meu coração lá em outubro. Em outubro, Deus começou a falar comigo sobre isso que eu vou falar hoje. Muitas vezes, nós começamos um novo ano com coisas velhas acumuladas do outro ano que nós ainda não resolvemos.
E isso nos prende, isso impede muitas vezes a nossa caminhada. Existem aqueles que planejam, não é? Realizam e tudo bem, ok. Maravilhoso. Mas para alguém como eu, perfeccionista como eu, vou falar isso de novo, não é? Que gosta de concluir aquilo que fala, é bem difícil lidar com isso. E eu me assustei quando eu olhei para mim mesma, quando eu estava em outubro, e algumas coisas ainda não tinham acontecido. E eu me frustrei. Eu confesso para vocês que eu me frustrei. Eu fiquei frustrada naquele momento. Então, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é: entre o velho, o novo e o remendo. Por que eu quero falar sobre isso? Porque essa palavra tem tudo a ver com o momento que nós também estamos vivendo. Entre o velho, o novo e o remendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. E uma das coisas que eu escrevi lá no meu planejamento era que o ano de 2021 seria um ano que eu iria ler mais. Eu iria investir mais no hábito da leitura. E para isso, então, eu comprei alguns livros. Como a maioria de vocês sabem, né? Eu estou estudando. E isso me desperta mais ainda a leitura. Mas de repente, em outubro, eu me dei conta que a minha pilha de livros, ela cresceu e não diminuiu. E aquilo foi um choque, aquilo me desestabilizou. Porque eu comecei a contar os livros. 1, 2, 3, 4, 5... Peraí! E eu parei no segundo, no terceiro capítulo. E não concluí a leitura daquele livro. E realmente, isso me desestabilizou emocionalmente. Eu falei, o que está acontecendo comigo? É falta de concentração? É ansiedade demais? É correria demais? Eu comecei a analisar e a refletir sobre o que estava acontecendo comigo. E Deus, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, porque Ele nos acolhe nas nossas fraquezas, não é verdade? Ele nos toma. E Ele fala, vem cá, filha, vamos conversar sobre isso. Vamos colocar algumas coisas no lugar. Tem muita coisa velha que precisa ser jogada fora. Tem muito remendo em você. E eu comecei a meditar, então, nesta palavra de Lucas, capítulo 5, do versículo 33 a 39, que é a parábola do remendo novo em tecido velho, e dos odres novos e do vinho novo. E eu comecei a meditar sobre ela. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Eu comecei a buscar ao Senhor e perguntar o que realmente essa palavra queria dizer. E foi tão bom poder transitar com Jesus entre o velho, o novo e o remendo. E descobrir algumas coisas que precisaria de mudar dentro de mim. Há um temor tão grande no meu coração para trazer essa palavra, meus amados. E todas as vezes que o Senhor me dá esta responsabilidade,
eu peço para Ele me confirmar se é isso mesmo que Ele quer que eu fale. Porque este lugar aqui é santo. Daqui não pode sair qualquer coisa. Porque vocês não são qualquer pessoas. Vocês são os filhos amados do Pai. E nós temos que ter respeito por aquilo que nós vamos derramar sobre a sua vida. Não pode ser aquilo que eu acho que deve ser falado. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, precisa vir do coração dele. E na quinta-feira à tarde eu fiz uma visita. E naquela visita o Espírito Santo me confirmou a palavra. E à noite, quando nós estávamos aqui no culto de oração, numa situação que nós vivemos aqui, o Espírito Santo me confirmou essa palavra. Ele falou: é isso mesmo, filha. Muitos dos meus filhos estão vivendo assim, cheio de remendos, não conseguem viver o novo que eu tenho para eles, porque estão sempre olhando para o velho. E Deus tem algo novo para nós vivermos. Deus tem coisas novas e especiais para nós vivermos nele. Amém? Há uma batalha muito grande. No meu espírito eu sinto, para que essa palavra não chegue até o teu coração. Intercessores, levantem-se em oração, para que essas muralhas caiam. Lute por esta palavra, meu amado, minha amada. Ela fará muita diferença na sua vida durante todo este ano. Ela fará a diferença na sua vida para toda a sua eternidade. Então lute por ela. Lute, guerreie para que esta palavra chegue ao seu coração da forma como Deus deseja que ela chegue. Amém? Vamos lá? Lucas 5, 33 a 39 diz assim: em seguida, eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias verdadeiramente jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa velha. Da mesma maneira, não há quem coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Porquanto se diz: o vinho velho é bom o suficiente. Vamos entender o contexto desta palavra. Jesus aqui estava iniciando o seu ministério. No começo do capítulo, ele cura um leproso. Jesus cura um paralítico que os amigos trazem e descem ele pelo telhado. Depois, Jesus chama Mateus para fazer parte de um dos 12. E aí, Mateus decide então dar uma festa, um banquete para Jesus e para os seus discípulos.
E ele chama aqueles que eram cobradores de impostos junto com eles. E os fariseus estavam de olho em tudo que Jesus fazia. E eles chegam até Jesus, então, naquele momento, e cobram Jesus. Eles questionam Jesus por que eles jejuavam, e os discípulos de João jejuavam, e os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus, em todo o seu amor, né, com toda a sua graça, eu fico pensando, ele olhando para eles, né? Vocês não entenderam nada. Havia um costume entre os judeus de se jejuar. Mas quando alguém ia se casar, ele era liberado desta obrigação. E então Jesus falou para eles que enquanto o noivo estava com eles, os seus convidados não precisavam jejuar. Mas chegaria o tempo que sim, que eles deveriam jejuar, porque o noivo seria tirado. E quando Jesus fala que você não pode pegar um remendo novo e colocar sobre uma roupa velha, sobre um tecido velho, Jesus estava falando que jamais seria possível colocar a nova aliança dentro dos velhos costumes da lei. Aleluia! Isso é poderoso, meus irmãos. Jamais isso poderia ser feito. Jesus não estava anulando o que a lei dizia, porque Jesus cumpriu todos os rituais que precisaria cumprir. Mas Jesus estava falando: ei, eu estou inaugurando um tempo novo, onde estes costumes que prendem vocês, onde esta religiosidade que está prendendo vocês, ela não precisa mais acontecer, porque eu tenho algo novo para a vida de vocês. Gente, vamos pensar como que este povo estava vivendo, cumprindo todos aqueles rituais que eles precisavam cumprir. Você já pensou se isso seria possível no nosso tempo? Algumas coisas já são tão difíceis para nós, não é verdade? De nós cumprirmos coisas muito simples. Imagine se nós estivéssemos sujeitos a todas aquelas velhas práticas, mas nós não precisamos mais disso. Jesus inaugurou uma nova aliança. Por quê? Porque aquelas regras, elas estavam ditando um comportamento externo, mas internamente aquelas pessoas, elas eram falsas. Elas não estavam motivadas a fazer aquilo. Elas não queriam fazer aquelas coisas porque elas amavam a Deus, mas elas estavam sendo forçadas a fazer aquilo, porque era obrigado que aquele povo fizesse aquelas práticas. E a nova aliança vem justamente mudar isso, porque o significado dela é um comportamento transformado espontaneamente ao amor dele por nós, que nos transforma, que muda a nossa caminhada, muda nossas ações, muda as nossas motivações. Era disso que Jesus estava falando. E sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Filha, meus filhos estão vivendo no engano, pois a religiosidade maquiou uma falsa liberdade de rituais que a lei impunha sobre o povo, colocando regras de conduta para aqueles que se diziam cristãos. E hoje, o que é que a religião fez conosco? Nos impôs regras. Não é a mesma coisa? Nós não estamos presos a esses
rituais, a essas regras do mesmo jeito. Ontem, a minha neta, Melanie, ela fez um comentário a meu respeito. Eu dei risada com ela, eu achei muito engraçado. Mas depois eu fiquei refletindo sobre aquilo que ela falou. Ela me imitando, né? Contando para o vovô. Ai, a vovó Mari, o pastor o vovô abre o culto, ele sauda os irmãos com a graça e a paz, e a vovó já está chorando, já fica descalço, já começa a andar para lá e para cá. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero viver esta liberdade que a nova aliança veio proporcionar para nós. E nós não nos damos conta o quanto nós estamos presos. Olha, pensa em você, quando você está louvando e adorando ao Senhor aqui. Você faz isso com plena liberdade na presença dEle? Você é livre de verdade? Ou você se preocupa mais com o que os outros vão pensar de você? Porque eu vivi assim muito tempo da minha vida. Muito tempo eu queria ficar já descalço. Muito tempo eu queria dançar. Muito tempo eu queria fazer outras coisas. Mas você fica preso. O que o outro vai pensar? Não fica bem isso. Não, assim não dá certo. E nós vamos ficando presos e presos e presos e presos. E não estamos livres. Quantas vezes nós ouvimos coisas que os cristãos não podem praticar? Quantas coisas nós ouvimos ao longo da nossa vida? O crente não pode isso, o crente não pode beber, o crente não pode fumar, o crente, quer ver, algumas coisas, né? O crente não pode mentir, as mulheres não podem cortar o cabelo, só podem vestir um determinado tipo de roupa. Algumas denominações fazem isso. E tantas outras coisas que nós ouvimos por aí. E sabe o que aconteceu? Foi sendo construído um estereótipo externo do que é ser um cristão, do que é ser um crente. Parece assim até que as pessoas já sabem, né? Ali vai um crente. E essas regras, elas vão nos formatando, elas vão nos aprisionando. Elas vão construindo ideias e padrões de comportamento falsos, maquiados de cristianismo, que impõem sobre nós um jugo pesado. Gente, o evangelho de Jesus é muito simples. E nós precisamos viver esta simplicidade. Porque enquanto nós estamos presos a estas regras, os nossos olhos não estão no nosso interior, não estão nas nossas motivações, não estão naquilo que realmente é o que é importante, que diz por que fazemos o que fazemos. Por que você vem à igreja no domingo à noite? Por que você dá o seu dízimo? Por que você faz parte de um ministério? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? O que motiva realmente você a fazer as coisas cristãs que você diz que você faz? Porque é realmente isso que tem o valor diante de Deus. É a nossa real motivação. É porque Jesus deseja, através de uma nova vida, manifestar a vida dele. É através dessa nova vida, dessa nova aliança, que Jesus deseja manifestar a sua verdadeira vida. Sabe, deixar de praticar as velhas obras da carne não deveria ser difícil ou pesado para nós. Devia de ser algo natural.
E nós damos uma maquiada nessas coisas. Muitas vezes nós dizemos: Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece teu coração, Deus conhece tua estrutura, Deus sabe o que você pode, o que você não pode, mas Deus é justo. Ele nunca nos pediria algo que nós não pudéssemos corresponder, saiba disso. Ele é justo. Aquilo que Jesus diz nas bem-aventuranças, é possível a nós praticarmos sim. Sabe por quê? Porque não fazemos isso, porque a religião diz que nós temos que fazer. Nós fazemos isso porque nós recebemos o poder do Espírito Santo. E é através do poder do Espírito Santo que eu e você podemos andar em novidade de vida, ser guiados pelo Espírito, viver em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí ele diz em Gálatas 5: não vos coloqueis novamente em jugo de escravidão. Vocês estão entendendo, amados, o que Deus está falando ao seu coração? Diz um amém. Mostra para mim, mesmo que você está de máscara, que o Espírito Santo está falando com você e que você está entendendo a palavra do Senhor. Porque Ele está falando conosco. Eu sei que Deus está falando com você. A obra redentora de Cristo na cruz veio proporcionar para nós liberdade. Liberdade, irmãos. Liberdade. Nós precisamos nos libertar da religiosidade. Escute isso. Para que os nossos filhos conheçam o amor de Deus. E não um Deus da religião. Não um Deus dos pais que levam ele na igreja. Eu parei para pensar por que muitos filhos de cristãos, quando começam a entrar na sua adolescência, eles não querem mais estar no ambiente da igreja. Eles não querem mais estar com os seus pais na igreja. Vocês acham isso normal, pais? É a fase da adolescência. Adolescente é assim mesmo. É aquela fase da transição, né? Ele não sabe ainda o que ele é, se ele é criança, se ele é adulto. Então é normal, não é normal. Saiba disso que não é normal, nós precisamos mudar esta realidade agora, pais. Se você for um cristão liberto, se você for um cristão autêntico, liberto da religiosidade, você vai viver Deus na sua casa de uma forma tão intensa. O seu filho vai experimentar Deus de uma forma tão intensa que ele não crescerá religioso. Ele não desejará sair deste ambiente. Ele permanecerá. Porque ele aprendeu a amar a Deus com você. Porque ele aprendeu a honrar a Deus com você. Não deixe a religiosidade aprisionar os teus filhos. Eu chorei diante de Deus hoje por causa disso que o Espírito Santo me falou. E eu falei: onde estão, Senhor, os nossos adolescentes? Muitas das nossas crianças que participavam da escola dominical, hoje são adolescentes, mas não querem mais estar aqui. Porque a religiosidade os aprisionou, eles não conheceram Deus verdadeiramente. E sabe quem vai apresentar Deus para os seus filhos? Você. Não transfira a responsabilidade de que o seu filho conheça a Deus para a igreja, para o líder de ministério. A responsabilidade é sua.
Você é um espelho para Ele. Se você vive a sua vida religiosamente na sua casa, na sua vida de segunda a sábado, e aqui no domingo você é um bom religioso, saiba que o seu filho não experimentará o amor de Deus desta forma. E Deus tratará com você sobre isso, porque Ele escolheu você para ser um agente do seu amor na vida do seu filho. São tantos adultos feridos, amados, tantos adultos doentes na sua identidade, porque os seus pais não cumpriram aquilo que Deus queria que eles cumprissem na vida dos seus filhos. Mas Deus tem cura para nós, amém? Para cada ferida feita na terra, há uma cura vinda do céu. Aleluia! O Senhor tem cura para os nossos filhos. Por isso nós precisamos mandar a religiosidade embora do nosso meio. Ei, igreja, está na hora de nós mandarmos essa religiosidade embora. Nós precisamos experimentar esta liberdade que o Senhor Jesus veio nos trazer. Precisamos parar de arranjar desculpas. Nós somos os maiores, né? Os que mais dão desculpas para tudo que acontece na nossa vida. Nós transferimos as responsabilidades, mas está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Você é livre. Você é livre. Você é livre. A nova aliança faz de você um verdadeiro cristão livre. Aleluia. Não se coloque de novo embaixo do jugo de escravidão. Como eu já falei, Deus é justo. Nunca nos pedirá para fazermos algo que nós não possamos corresponder. Tudo que está escrito aqui, nesta palavra, é totalmente acessível a mim e a você. Totalmente acessível. Porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Você tem o Espírito Santo de Deus com você? Amém? Então nunca diga eu não posso. Nunca diga eu não consigo. Nunca diga, o vício é maior, esta dificuldade é maior, nunca diga isso. Porque o Todo-Poderoso habita em você, através do Espírito Santo. É Ele quem testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Aleluia. Porque essas coisas nos prendem. Essas coisas nos impedem de viver o novo de Deus. Porque este odre, ele vai ficando velho. E sabe o que acontece? Nós recebemos coisas novas de Deus. Nós recebemos palavras novas de Deus. Nós recebemos revelações e direções novas de Deus. Mas nós não conseguimos reter. Para que aquilo cresça. Para que aquilo se expanda dentro de nós. Porque o nosso odre está velho. E o odre velho, ele não retém o vinho novo, porque ele fermenta. E ele arrebenta o odre velho. Por isso que as coisas velhas precisam sair da nossa vida. Porque elas envelhecem o nosso odre. E não deixam que o novo fique dentro de nós. Quantas vezes nós nos perguntamos, por que aquilo que eu vivi com Deus, eu já não estou vivendo mais? Nós ficamos tão saudosistas de momentos que nós vivemos com Deus. Sabe, amados, Deus deseja que nós retenhamos todas as coisas que Ele já nos deu. Ele deseja isso para mim e para você. Mas nós precisamos deixar o velho ir. O novo vai ficar, mas o velho precisa ir. A religiosidade precisa ir embora. As regras que nos impuseram, elas precisam ir embora. Somente assim, nós experimentaremos a vida abundante que Jesus veio nos trazer.
Por que nós cristãos não temos mais a alegria da salvação? Sabe a alegria da salvação? Que você exulta por ela, porque você é salvo. Jesus, Ele deu um decreto de vida para você, escreveu o seu nome no seu livro. Sabe o que isso significa? Ele escreveu o seu nome, e quando Ele voltar, Ele vai chamar pelo seu nome. Aleluia! Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é grandioso demais. E nós precisamos nos agarrar ao novo e deixar o velho ir. Qual que é o velho? Qual é o remendo velho que está aí? Nós todos estamos remendados, eu também estou remendada. Deus me mostrou tantos remendos na minha vida, que eu preciso romper e deixar ir. E é um processo. É um processo onde todos nós estamos inseridos. Abrace a simplicidade de Jesus. É simples servir a Jesus. É muito simples ser como Ele. A religiosidade nos diz que é difícil. Você está conseguindo entender o que o Senhor está falando com você? Amém, irmãos? Há verdade nisso para você? Há verdades nessa palavra para o teu coração? Amém? Ela foi gerada em Deus, porque o Senhor quer fazer de nós seus filhos verdadeiros e livres. Não conseguiremos nos tornar odres novos para retermos o que é novo, que o Senhor tem para nós, se não caminharmos na revelação da sua graça. Sabe o que é graça? Você sabe mesmo o que é graça? É de graça, é favor imerecido, é favor imerecido que o Senhor escolheu, livremente Ele escolheu depositar sobre nós. E sabe o que significa o vinho novo? O vinho novo significa a alegria da salvação. Aleluia! Então eu não posso, quando eu chego na casa do meu Pai, que eu estou junto com os meus irmãos, tirar o meu calçado e dançar na presença dEle. Eu posso sim. Você pode também. O teu irmão vai ficar feliz de ver você livre, e ele vai dizer, puxa, eu estou na casa do meu pai, né? Eu vou ficar livre também, eu vou ficar à vontade também. Você já imaginou o que nós vamos experimentar da graça maravilhosa do nosso Deus? Se o nosso odre continuar velho, não conseguiremos reter a alegria da salvação. E vai se perdendo. E muitas coisas vão se perdendo na nossa vida. Mas veja, ser cristão tornou-se fácil demais para alguns, pois banalizaram a graça, a supergraça, hipergraça, mega graça. Vocês já escutaram sobre isso? Já? Não é? Ficou fácil demais. Mas para alguns também ficou pesado demais, difícil demais, e eles desistiram, eles abandonaram o caminho. As regras que lhes foram impostas, o tem que, o você deve, o você precisa, o não é assim, faça isso, faça aquilo, tem que ser assim, trouxe tanto peso que muitos desistiram. Na graça de Deus, não tem lugar para um sistema religioso legalista. Não tem lugar. Graça nos traz liberdade, nos traz vida, nos traz alegria, nos traz comunhão, nos traz amor. Isso é a graça.
E é nela que nós devemos transitar. É neste novo de Deus, porque o vinho novo é melhor. Mas muitas pessoas, como diz o texto, no final do versículo 39, que aqueles que experimentaram o vinho velho, quem entende de vinho aí sabe, né? Que o vinho velho, o vinho mais curtido, o vinho que fica mais tempo guardado, ele é melhor, o sabor dele é melhor, né? Fazendo um comparativo, muitos que experimentam esta religiosidade não querem experimentar o novo de Deus. Escolhem permanecer do mesmo jeito, tendo a vida do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas experiências diárias. Ei, deixa eu te dizer, Deus tem algo novo para você viver todos os dias. Ele é o Deus que dá o maná todo dia, mas Ele é o Deus que faz entrar na terra prometida. Porque aquele povo que recolhia aquele pão todos os dias, ainda reclamava, ainda era murmurador, ainda não estava bom o que Deus estava fazendo, porque eles estavam presos ao que era velho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que queremos, do que aquilo que pedimos. Amém? Este é o nosso Deus. Olha só, eu vi essa semana esse post e eu queria compartilhar ele com vocês. E não é exatamente isso. Você é escravo de tudo aquilo que não consegue abrir mão. É isso que a religiosidade faz conosco. Ela nos torna escravos. Nós ficamos aprisionados. Sabe, amados, eu sonho com um dia em que não precisaremos mais ensinar algumas coisas aqui na igreja. Em que você e eu viveremos um nível de intensa comunhão com esta graça de Deus. Que haverá um santo temor dentro do nosso coração, que nos guiará, que nos conduzirá, que nós não precisaremos ensinar mais determinadas coisas aqui, porque o próprio Espírito Santo vai ensinar você. E você vai manifestar isso, você vai trazer isso para fora, você vai viver isso diariamente, porque você vai ser livre. Abra mão de algumas coisas. Do que você precisa abrir mão para você ser livre? Eu não sei, o Espírito Santo está falando com você. Ele sabe o que você precisa abrir mão para que você seja livre. A religiosidade colocou tantos remendos em nós. E esses remendos, eles prendem, não é? É um remendo que rasga o tecido. Minha mãe era costureira, nós éramos muito humildes, e ela sempre fazia um remendinho nas nossas roupas, mas não durava muito tempo, rasgava. E é assim, meus amados, é assim que acontece conosco. Esta religiosidade, ela precisa ser deixada de lado. Abra mão de algumas coisas. Abra mão de algumas ideias que foram construídas, de alguns pensamentos. Abra mão. Converse com alguém, abra o seu coração. Nós pastores estamos aqui para ajudar você. Ande na luz. Aquilo que você confessa, você vence. Aquilo que vem para a luz te dá vitória sobre aquilo, entenda isso. E isso é um remendo na sua vida. E você não consegue experimentar uma profundidade maior em Deus por causa desses remendos que estão na sua vida. Veja o que diz Efésios 4, 17 a 20. E digo isto e testifico no Senhor,
para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. A veste velha é como esse homem que se acostuma ao pecado e já não liga mais para o que Deus pensa sobre ele. Perde o temor, o amor e procura agradar somente a si mesmo. Escute isso. Os remendos surgem em muitas cores e tamanhos. Idas às igrejas, evangelho vivido de forma emocional, superficial, sem transformação. A veste velha é uma cobertura do engano, porque a lei, a letra, os costumes matam o amor, a fé, esfriam o relacionamento com Jesus. E muitas vezes, vivendo assim, nós continuamos dizendo que nós somos crentes. É para pensar, né? É para refletir. Mas eu quero dizer algo muito importante para você, se você está vivendo desta forma. As escolhas que você faz não afetam só você. Elas afetam a sua família e elas afetam também a sua igreja. Cuidado com a Bíblia que as pessoas que estão à volta de você estão lendo. Cuidado com os posts que você coloca hoje. A tecnologia expõe cada vez mais as pessoas e muitas vezes elas não se dão conta disso. Aquilo que você posta lá, fala de quem você é, da fé que você tem, do que você acredita, da igreja que você pertence. Não desnude a sua igreja, cubra ela, seja um bom cristão, para que as pessoas, quando virem o que você posta lá, elas desejem estar aqui, elas desejem estar num lugar santo, consagrado ao Senhor, com pessoas genuínas, cristãos genuínos que amam ao Senhor e desejam ardentemente a eternidade. Que as pessoas nunca olhem para o que você posta lá e digam assim: eu ir naquela igreja? Nem pensar. Cuidado com o que as pessoas estão vendo. Sabe o que Jesus confrontava nos fariseus? Eles não entravam no reino dos céus e não deixavam os outros entrar. E muitas vezes é assim que nós estamos vivendo. Nós não entramos e não deixamos que os outros entrem também no céu. Aquele teu amigo de trabalho, aquele teu vizinho, aquele teu parente, a Bíblia que ele está lendo é a sua vida. É o amor que você tem pelo Senhor que ele vai experimentar, saiba disso. Não é o que você prega, é o que você vive. Evangelize sempre. Quando necessário, use as palavras. Já disse alguém? Então nós podemos evangelizar sempre com a nossa vida, com o nosso amor, com o nosso cristianismo simples de Jesus, genuíno, cheio do seu amor. Fuja da aparência. A verdadeira compreensão da graça nos proporciona a verdadeira liberdade que Cristo veio nos trazer. Amém?
Não esqueça disso. Firme o teu coração nisso. Compreenderemos a paternidade de Deus, escute isso. E a nossa filiação, nosso lugar no reino, e de como servir aos nossos irmãos que caminham ao nosso lado, e aqueles que ainda estão perdidos, pelos quais Jesus também morreu. Quando compreendemos a profundidade do que a graça veio nos proporcionar. Para vivermos o tão esperado novo para esse ano, nós precisamos deixar o velho ir. Precisamos romper com velhos hábitos, criar novos hábitos, romper com velhas práticas, velhos pensamentos, ideias equivocadas, muitas vezes que nós temos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Viver a agenda de Deus é fazer dele a sua habitação. Nós queremos encontrar descanso para os nossos dias, não é verdade, irmãos? Há uma necessidade tão urgente, não é? De descanso. É tanta correria, é tanta correria, é tanta correria que nós temos. Nós temos uma necessidade de descanso. Mas a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Sabe qual é o nosso lugar de descanso? É uma habitação. Não é só uma passagem, mas é uma habitação. Habite na graça de Deus. Viver a agenda de Deus é fazer dele a sua habitação. Amém? O Senhor está nos convidando hoje a romper com o velho, jogar fora tudo o que está nos impedindo de ser verdadeiramente um odre novo. Precisamos experimentar este nível de graça, este nível de liberdade que o Senhor Jesus conquistou para nós. Sermos odres novos e abandonar os remendos. Tem muito remendado aqui, como eu. Você também está remendado, irmão? Somos remendados. A nossa liberdade já começa quando nós admitimos o nosso estado. Eu não preciso ter vergonha de dizer que eu estou assim, porque eu também preciso experimentar este nível de graça, para que eu possa viver um cristianismo genuíno. Sabe, um cristianismo genuíno que as pessoas hoje estão sentindo fome desse cristianismo, da simplicidade de Jesus, e viver o amor, viver esta essência, o cristianismo em sua essência. Ele é muito simples. Vamos orar juntos, meus irmãos. Eu oro para que essa palavra tenha atingido o seu coração. É tão difícil romper com velhos costumes, com velhos hábitos, com velhas ideias, velhos pensamentos. Realmente não é fácil. Mas nós podemos alcançar isso com a ajuda do Senhor. A palavra dele diz que o Espírito Santo nos auxilia em todas as nossas fraquezas. Você não está sozinho. Você não está lutando sozinho. Porque o Espírito Santo, ele está te auxiliando, ele está com você. Você quer viver algo novo da parte de Deus? É você que vai pedir por você. Vamos orar juntos? Feche os teus olhos. Vamos entoar aquela canção que o Espírito Santo colocar no coração do nosso irmão. Ah, Senhor, nós estamos, Pai, na Tua presença, Senhor. Esta é a Tua palavra. Estes são os Teus filhos, Deus. E eu oro, Espírito Santo, para que nesta noite você venha trazer sobre o coração dos meus irmãos, Deus,
o mesmo nível de revelação que o Senhor me trouxe. Não são as minhas palavras, Senhor, que vão produzir algo no coração deles. É só você, Espírito Santo, que detém todo o poder. Tira-nos do engano da religiosidade, Senhor. Leva-nos para este lugar que a nova aliança, Jesus, veio nos colocar. Quando você disse para aqueles homens, quando você confrontou a falsidade dos fariseus, Jesus, era porque você estava inaugurando a nova aliança. E a nova aliança, Senhor, ela não cabe nos velhos costumes. Ajuda-nos, Senhor, a deixar o velho para viver o novo. Eu tenho pedido tanto a Ti, Senhor, nesses dias. Ensina-me a ser mais Maria. Eu tenho sido tão Marta, Senhor. Mas eu tenho Te pedido, me ensina a ser mais Maria. Obrigada porque o Teu amor tem me alcançado, Senhor. E Ele tem me ensinado a me derramar aos Teus pés. E encontrar, Senhor, alegria na solitude. Encontrar a Tua presença. Encontrar o ensino, encontrar a direção, encontrar o consolo. Obrigada, Espírito Santo, porque você nos acolhe nesta noite. Faça de nós um povo livre, Senhor. Faça desta igreja, Senhor, uma igreja que queima na Tua presença, Senhor. Uma igreja, Senhor, que detém o poder do Espírito Santo em odres verdadeiros, em odres novos, Senhor. Tanto novo o Senhor já tem derramado sobre nós, Pai. E eu pergunto, onde está, Senhor? Porque não estamos retendo aquilo que é novo que o Senhor tem derramado sobre nós. Faz de nós odres novos, Pai. Tira os remendos, Senhor. Troca as nossas vestes nesta noite, Pai. Tira de nós as vestes da religiosidade, Senhor, que estão remendadas, e coloca vestes novas, linho fino, Senhor. Foi esta veste que você conquistou para nós, Jesus, e é nela que nós queremos viver. É ela, Senhor, que nós queremos colocar sobre nós, Pai. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigada porque o Senhor está recebendo as suas orações. Sim, o Senhor está recebendo as suas orações, Pai. O Senhor está visitando os seus corações nesta noite, Deus. Pai, eu peço pelos pais que têm os seus filhos em casa, que eles vivam, Senhor, um cristianismo genuíno todos os dias dentro da sua casa, para que a religiosidade não atinja os seus filhos, Deus. E naquela idade onde eles podem fazer as suas escolhas, eles escolham ir para longe de Ti. Senhor, eu peço a Ti, Pai. Eu peço a Ti, ajuda esses pais, Deus, que têm esta oportunidade de viver um cristianismo autêntico, Senhor. E eu oro por estes filhos que já foram, Pai. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor, para a Tua casa, porque Tu és um bom Pai, Deus. Revela-te aos seus corações, Senhor, para que eles conheçam o Teu amor, o Teu verdadeiro amor. E que nenhum sentimento de culpa, Senhor, que queira aprisionar estes pais, habite nos seus corações, Deus, em nome de Jesus. Que eles recebam de Ti o bálsamo do perdão, da graça e da segunda chance, porque Tu és o Deus das segundas chances, Pai. Tantas quantas forem necessárias, o Senhor nos dará, porque o Senhor não quer nos perder, o Senhor nos quer perto de Ti, ó Pai. Por isso acolhe o coração desses pais nesta noite, Deus. Dá a eles uma palavra de ânimo, de encorajamento, Senhor, e de mudança.
Aquilo que eles podem fazer, Senhor, que eles façam, eles recebam do Senhor a direção e a estratégia para alcançar os corações dos seus filhos, Deus. Que nós vivamos o Evangelho puro e simples de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos com esta palavra, Senhor, para que ela gere vida nos seus corações, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém? Você recebe essa palavra no seu coração, que ela se manifeste todos os dias da sua vida, trazendo algo novo para você. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Ele é digno. Aleluia.